Olá, galera! Fala, João! Tudo de bom para vocês? Estamos no clima dela. Olha quem está aqui comigo, a Libertadores da América, grande meio de semana decisivo, não só nela, Libertadores, como também na sua irmã, que é a Copa Sul-Americana. As duas são traiçoeiras e grandes jogos para definir as semifinais. Agradecendo a você que está aqui acompanhando esse vídeo, desejando tudo de bom para você e pedindo para que você se inscreva no canal Fala João Guilherme, deixe o seu like, comente, compartilhe e deixe a notificação ativada. Nós vamos falar dos jogos de hoje da Libertadores da América entre Atlético Mineiro e Fluminense, São Paulo e Botafogo, mas antes eu vou destacar aqueles que já se classificaram. Na Sul-Americana, o Corinthians meteu 3-0 no Fortaleza e olha, o Timão está com uma energia impressionante. Realmente, depois da chegada do Memphis Depay, do Carrillo, um momento recente, o Corinthians encaixou. O trabalho do Ramon Dias começa a render frutos, a equipe passou a jogar o melhor futebol. Desde o jogo da semana passada contra o Fortaleza, lá na Arena Castelão, que o Corinthians vem se apresentando bem, vem jogando muito bem. Igor Coronado, que foi tão contestado, começa a se tornar uma peça importante no time e vira uma alternativa para o Garro, que é outro cara que é o maestro da equipe, que cria jogadas, né, que faz surgir situações e os dois podendo até atuar juntos. E o Yuri Alberto, ele renasceu. É impressionante a fase do Yuri Alberto, o Ramon Dias, que está com a moral lá no alto com a fiel torcida corintiana, está elogiando muito o Yuri Alberto. O Yuri Alberto está parecendo aquele jogador quando ele surgiu no Santos, quando ele brilhou no Internacional, começou muito bem lá no Zenit da Rússia, e aí quando veio para o Corinthians ficou bastante tempo realmente jogando mal. Mas agora ele está num grande momento, está decidindo. E o Corinthians fez contratações realmente importantes que estão mudando o nível da equipe. Esse José Martínez, jogador venezuelano do meio-campo, está arrumando a casa, digamos assim. Ele está virando dono do meio-campo do Corinthians. O Memphis Depay já participou ontem e bem da assistência do gol, o terceiro para o Pedro Henrique, numa jogada de alto nível, né? Dominou já driblando e fez o passe para o Pedro Henrique apenas empurrar para o gol. De fato, a chegada dele criou um novo clima, uma euforia, um ânimo e a confiança está chegando ao Corinthians e isso será muito importante para o time arrancar e fugir do rebaixamento. Domingo tem clássico contra o São Paulo e buscar o título das Copas. O Corinthians, nesse momento, tem aí uma mudança. Ele começa a se credenciar realmente como um time que pode buscar o título da Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Falando em buscar título, o River Plate está na semifinal da Libertadores da América. Depois de 4 anos, venceu o Colo-Colo ontem à noite no mais monumental, gol do jovem Facundo Colídio. Mais uma grata revelação, superar o River Plate. E o River Plate está empolgado porque vai decidir a semifinal em casa contra Atlético ou Fluminense e fará a decisão dentro de casa. Então o River realmente tem um panorama bem favorável. Agora, vale dizer o seguinte, o Colo-Colo foi muito bem nas quartas de final. E o Vidal falou isso depois do jogo. Olha, o time conseguiu encarar de igual para igual. O River Plate foi melhor lá em Santiago. E ontem, em Buenos Aires, no Máximo Monumental, ele jogou de igual para igual e chegou até a criar oportunidades e dar susto no River Plate. Então, o River, nós podemos dizer o seguinte, ele ganhou a classificação, ganhou o jogo, mas jogou o suficiente
Não sobrou. E analisando o jogo do River Plate ontem, eu chego à seguinte conclusão. Quem passar de Atlético e Fluminense terá um jogo difícil, mas com possibilidades claras de passar. Porque se o Colo-Colo bateu de frente com o River Plate do Marcelo Gallardo, Atlético ou Fluminense podem fazer isso porque são equipes melhores. E eles se enfrentam hoje, 7 da noite, na Arena MRV, lá em Belo Horizonte, para decidir quem passa. O Fluminense está em vantagem, venceu por 1-0, gol do Lima. E o Atlético tem que vencer por um gol de diferença para forçar a decisão por pênalti ou por 2 ou mais para se classificar. Jogo duríssimo. E nós vamos trazer agora aqui a ficha técnica para você dessa partida. O adversário do River Plate sairá do clássico brasileiro entre Atlético e Fluminense. Você está vendo aqui, ó, as informações. Como eu já disse, o Fluminense venceu o jogo de ida por 1-0. Atlético precisa de uma vitória por mais de um gol para se classificar. Se vencer por apenas um gol, a vaga será definida nos pênaltis. O time classificado vai enfrentar o River Plate e a premiação na semifinal vale uma grana, hein? 2,3 milhões de dólares, o que dá atualmente 11,6 milhões de reais. O Atlético chegou às quartas de final, depois de eliminar o San Lorenzo. O Galo empatou em 1-1 jogando na Argentina e venceu por 1-0 na Arena MRV. O Galo não está bem, o time do Milito não engrena e vai tentar hoje, na imposição, ganhar essa vaga do Fluminense. O time vem de uma boa vitória diante do Bragantino, 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. No torneio continental, o Fluminense, que está lutando contra o rebaixamento no Brasileiro, vem de uma classificação nos pênaltis diante do Grêmio, e o Tricolor também foi líder do Grupo A da competição e defende o título conquistado em 2023. Fluminense é o atual campeão da Libertadores da América. Milito fazendo mistério. O clube não divulgou informações sobre a atividade. Sarabia, Otávio, Zarate, o Vargas seguem no DM e tem poucas chances de serem liberados. Alisson, atacante, pode figurar entre os relacionados. O treinador do Galo deve repetir o time do jogo de ida. Everson, Bruno Fux, Mariano, Batalha, Alonso e Arana, Alan Franco, Fausto Vera, Bernard, ou Rubens e Scarpa, Paulinho e Hulk. Já o Fluminense tem uma boa notícia. E que notícia boa, hein? Mano Menezes terá Thiago Silva de volta, o monstro. Ele está recuperado de uma lesão no calcanhar esquerdo. Levou uma pancada exatamente no jogo de ida contra o Galo e não atuou contra o Botafogo no último sábado. O Nonato, por sua vez, está se recuperando de uma cirurgia e não viajou. Provável Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Arias Serna e Cauã Elias. Arbitragem, o experiente Vilmar Roldan, da Colômbia, e no VAR, John Ortega, também colombiano. Portanto, esse é o panorama. Vai ser um jogaço, hein? Jogo duríssimo, equilibrado demais em relação a quem passa para encarar a equipe do River Plate. Né? Muito difícil esse jogo de prognóstico entre Atlético Mineiro e Fluminense. Agora vamos falar de Botafogo, que vai ao Morumbi encarar o São Paulo. A torcida fez uma festa bonita no estádio ontem para receber os jogadores. A torcida fez uma festa bonita ontem no aeroporto, né, para receber os jogadores, para dar aquele apoio. E o time do Arthur Jorge chega com muita moral. Vamos aqui mostrar para você e compartilhar a tela de São Paulo e Botafogo, a prévia do GE. Globo.com, 0-0 no jogo de ida, ou seja, outro empate leva para os pênaltis. Quem vencer garante a vaga para enfrentar Peñarol ou Flamengo, que se enfrentam amanhã.
O São Paulo descansou a maioria dos titulares no fim de semana contra o Inter pelo Brasileirão. Lucas e Bobadilha, os únicos que jogaram a partida. O time não tem desfalques por suspensão. Vai ter um Morumbi lotado, são esperados mais de 60 mil torcedores e aquele clima de noite de Copa no estádio do São Paulo, que é muito tradicional. Líder isolado do Brasileirão, o Botafogo poupou 5 titulares no clássico contra o Fluminense e mesmo assim venceu, hein? Agora volta as suas atenções para buscar uma vaga na semifinal da Libertadores. Arthur Jorge terá força máxima. O Luiz Ubeldia, depois de poupar quase todos os titulares para a derrota contra o Inter, deve escalar um time mais próximo daquele que encarou o Botafogo no Rio de Janeiro. O Wellington Rato pode voltar ao time no ataque e a saída do Sabino na zaga, que voltaria a ter a dupla Arboleda e Alan Franco. Ferreirinha, que se machucou, está entre os relacionados e pode voltar. Provável escalação: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilha, Wellington Rato, Lucas, William Gomes ou Luciano, mais para o William Gomes, e Caleri. Agora o Botafogo, o time do Botafogo está enjoado, hein? Ele deve repetir os 11 iniciais do jogo de ida, o técnico Arthur Jorge. O lateral direito, Vitinho, o zagueiro Bastos, o lateral esquerdo, Alex Telles, o meia Thiago Almada e o atacante Igor Jesus foram poupados contra o Fluminense, mas voltam hoje. Marlon Freitas cumpriu suspensão no Brasileirão e vai voltar à equipe também. Então, o provável Botafogo, olha aqui, ó. Bom time do Botafogo, hein? John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles. O Vitinho e o Alex Telles chegaram recentemente. Gregory e Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. O árbitro é o Dario Herrera, da Argentina, e o árbitro de vídeo, o Mauro Viliano, também argentino. Eu vou falar um negócio para vocês. O time do Botafogo é melhor. O Botafogo joga o melhor futebol do Brasil no momento. O São Paulo tem a tradição de ser um tricampeão da Libertadores, um trimundial, contará com o estádio cheio, com a sua torcida empurrando. Esse ambiente de Morumbis em noite de Copa é muito forte, mas o Botafogo, se jogar o que sabe, na minha avaliação, vai passar, é melhor. Viveu uma experiência recente muito dura contra o Palmeiras, também se classificando na casa do adversário, e acho que a possibilidade do Botafogo conseguir a classificação ela é bem interessante pela superioridade do time, pelo momento do time. E aí, passando, pegará ou o Peñarol ou o Flamengo, mas isso aí é papo para amanhã, quando teremos a prévia. Beleza? Então, trouxemos para vocês o panorama dos jogos da Libertadores da América. River Plate já classificado, aguardando Atlético Mineiro ou Fluminense. Coringão mandando bem na Copa Sul-Americana. E hoje 2 jogaços pela Libertadores. Ei, Libertadores, sua danada, sua traiçoeira. Atlético e Fluminense, São Paulo e Botafogo. Vamos nos divertir e conferir tudo. Obrigado pela audiência no canal Fala João Guilherme. Se inscreva aí, hein? E deixe o seu like. Valeu, galera!